Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. O que acontece quando Jesus entra nas nossas vidas? E eu quero compartilhar isso com a igreja, porque eu quero que a igreja tenha essa consciência e esse sentimento de quantas coisas boas acontecem quando Jesus entra na nossa vida, para que a gente tenha o desejo e a vontade de levar isso para as pessoas que ainda não conhecem a esse Jesus. Amém? O Simões postou essa semana que ovelha gera ovelhas. Então, irmãos, o propósito dessa palavra é gerar no teu coração o desejo de compartilhar as maravilhas que é ter o Senhor Jesus nas nossas vidas, amém? Porque é muito triste uma pessoa que não tem esperança, que não tem que se agarrar nas horas difíceis da vida. Porque não pensam vocês que ter dinheiro, ter tudo, ter bens materiais, que isso resolve. Não resolve não, irmãos. Se você não tiver o Senhor Jesus na sua vida, isso não vale nada. Agora, quando você tem o Senhor Jesus, você pode não ter nada materialmente, mas você é a pessoa mais feliz desse mundo. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês essa palavra hoje. Vamos abrir inicialmente aqui no livro de 2 Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios 5. E esse culto está sendo transmitido online, né, pelos canais do YouTube, Igreja Apostólica ao Caminho, Facebook Apostólica ao Caminho, e também temos o Instagram Apostólica ao Caminho. Então você que nos ouve, está em casa, que está no trabalho, algumas pessoas de outros países que estão nos vendo e nos ouvindo, também está sendo transmitido ao vivo, por isso que eu estou arrumado, né? Que Deus possa abençoar a sua vida onde você estiver. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ou velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Algumas versões diferentes, mas no geral, né? Tudo se fez novo quando o Senhor Jesus chegou. Tremendo isso, né, irmãos? Então, o que essa palavra tem para a gente nessa noite? E eu quero dividir ela aqui em alguns tópicos. Primeiro, existem muitas pessoas vivendo, né, mas que estão mortas espiritualmente, estão mortas emocionalmente. Pessoas que a gente às vezes vê e acha, como eu disse, né, as aparências enganam muito, principalmente no Facebook. O Facebook é um mundo perfeito, todos são felizes, todos são alegres, todos são protegem a natureza, né? Uma coisa, gente, se o mundo fosse a metade do que é no Facebook, estava muito bom, não é verdade? Todo mundo é defensor da natureza, defensores dos direitos humanos, politicamente corretos. No Facebook é tudo assim, né? Mundo perfeito. Mas quando a gente conhece a pessoa, que principalmente vocês que conhecem, e fulano postando lá, tudo bem, aí você vai ver a vida da pessoa, né? Cheia de rancor, cheia de mágoa, guarda ódio dos outros. Não é assim, irmãos? É ou não é? Eu mesmo conheço várias pessoas, quando eu vejo as postagens, né? Aqueles banners lindos, falando da vida, poesias. Aí o máximo, mas não é aquela pessoa toda... mas no Facebook é perfeita, né? Então o mundo carrega pessoas que vivem cheias de ódio no coração, de amarguras, de tristezas, né? Muitas pessoas estão em busca da verdade, em busca da felicidade. Tem até um filme que fala A Procura da Felicidade. Recomendo o filme, muito bom. Mas não conseguem enxergar ou não conseguem achar essa alegria, essa felicidade, né? O prazer de viver. Por quê? Né? E aí a gente vai ver agora aqui, queria que você abrisse no
livro de Atos. Aí a gente vai começar a entender algumas coisas aqui pela palavra. E eu vou contar a história de um moço aqui, que vocês conhecem. Atos capítulo 9. Atos 9. Aí você vai começar a entender quando Jesus entra na vida da pessoa, o que vai acontecendo, né? Todo mundo achou? Atos 9, versículo 1, que diz assim: Saulo, eu vou ler na minha versão, os irmãos acompanhem, por favor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, irmão, se a gente estivesse lá não ia ser bom não, né? Da igreja o caminho, ó. Assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Deixa a tua Bíblia aberta aí no capítulo 9 de Atos, que a gente vai voltar aí. Então, como eu disse, muitas pessoas estão em busca da verdade, tentam enxergar, né, procuram enxergar, mas não conseguem ver. Por quê, irmãos? Porque você só encontra a verdade através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus fala no Evangelho de João que Ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, qual é o caminho? Jesus. Não existem os caminhos. Ele não diz: eu sou um dos caminhos. Ele foi bem específico: eu sou o caminho. Artigo definido, né? E no grego lá também tem uma colocação lá que dá a ideia de único, de unicidade. Não tem variação de interpretação no grego. Então, o Senhor fala que Ele é o caminho. Não adianta você tentar achar a felicidade, as verdades, né, em outras coisas. Nós podemos ter tudo, como eu falei, mas, irmão, se nós não tivermos Jesus nas nossas vidas, tudo isso é vão, tudo isso é passageiro, tudo é efêmero, tudo passa, não é verdade? O poder passa, o dinheiro acaba, a saúde acaba, mas o Senhor Jesus e a sua palavra nunca vão passar, amém? Vão se perpetuar para sempre. Então, esse homem, Saulo, que ainda era Saulo, a palavra diz no versículo 1 do capítulo 9 de Atos, que ele ameaçava, ele respirava ameaças de morte contra a igreja do Senhor, contra os servos de Deus. E ele foi buscar uma carta de autorização para prender e matar, caso houvesse resistência. Eu até costumo pregar aqui e falar que quantos de vocês já assistiram 007? Né? Eu gosto dos filmes. James Bond, que tem licença para matar. Saulo tinha licença para matar. Ele tinha autorização do governo para prender e para matar. Então, olha o nível que era essa situação, né? Olha o nível que era essa situação. Por quê? Porque ele achava que estava fazendo a coisa certa, mas não estava. Ele estava num caminho que não era certo. Ele tinha poder, tinha fama, tinha autoridade, tinha dinheiro, mas não enxergava a verdade.
Ele fazia aquilo achando que aquilo era certo, quando não era, né? Aí o que acontece? O Senhor Jesus entra na vida dele. Vocês viram aqui que a palavra diz que uma luz brilhou, né? Ele caiu lá do cavalo, caiu em terra e ficou o quê? Cego. E a voz falou para que ele fosse para a cidade, não é isso? E aguardasse a cidade de Damasco, e aguardasse instruções ali. Vamos ver o que acontece? Capítulo 9, versículo 17 e 18. Aí entra o servo de Deus. Aí olha aqui que Deus fala. Deixa eu ver se eu vou pegar. Se você for ler do capítulo todo, capítulo 10, vai contar a história toda. Que Deus está mandando esse homem chamado Ananias ir lá e socorrer Paulo. Mas ele fala, Senhor, mas esse cara mata todo mundo, mata crente, eu que vou ter que ir lá. Deus fala, é você mesmo que vai. Aí, versículo 17, ele diz assim, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Ele foi batizado no Espírito Santo na hora. E aí, irmãos, eu preciso dizer o que aconteceu mais? Não. Ele recebeu Jesus imediatamente e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quando a gente recebe o revestimento do Espírito Santo na nossa vida, tudo muda. Amém? Quantos aqui ainda não são batizados com o Espírito Santo? Dê um sinal para que eu veja. Desse lado de cá. Levanta a mão, gente. Poucas pessoas. Do lado de cá, quem ainda não é batizado no Espírito Santo? Tá, então olha só. Marca aí na tua agenda. Sexta-feira que vem, às 22 horas, vocês vão estar aqui. Nós vamos buscar o batismo no Espírito Santo. Tá bom? Topas? Topa? Topa? Sexta-feira, depois do culto jovem. Ah, meninas, vocês chegaram agora, vai ter culto jovem sexta-feira. Então vocês já vêm para o culto jovem, 19h30. Vocês já vêm. Eles vão fazer um lanche aí, não sei. Eu venho para o lanche. E depois vai ter a vigília, de 10 à meia-noite. Combinado? Combina com o pastor Elias aí para fazer o lanche aí, com o Simões aí. E eu trago a barriga para o lanche. Combinado, irmãos? E aí nós vamos orar aqui, vamos clamar ao Senhor e vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Você topa? Amém? Vamos fazer isso? Em nome de Jesus. E quando o Espírito Santo entra na nossa vida, a gente descobre que existe um mundo espiritual. Na verdade, quando você recebe a Jesus, quando você aceita Jesus, você já começa a enxergar o mundo espiritual, que só pode ser enxergado com a visão espiritual. Isso aí, meu amigo Simões, tem experiências físicas, para quem não acredita. Pergunta para ele depois que ele vai te contar. Não é, Simões? Só perguntar para ele. Que um dia a gente estava falando sobre isso aqui. Aí ele teve uma experiência física do mundo espiritual. Que isso, pastor? Irmão, vocês estão pensando que é brincadeira? O diabo está se manifestando nesse mundo. Nós estamos vivendo as últimas horas aqui nesse planeta. Você crê nisso? O Senhor Jesus está à porta para levar a sua igreja. Aqueles que não acreditarem, que não enxergarem, vão ficar. E a coisa vai ficar muito feia aqui. Então ele teve uma experiência, que depois ele conta aí, de repente no culto de jovens, sei lá, ou vocês sentam com ele aí na célula e ele vai contar a experiência dele, que eu também já vivi isso. E é verdade. E o mundo espiritual existe.
E as pessoas lá fora não enxergam porque elas estão cegas. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam e não ouçam e não entendam a palavra. Vocês estão aqui, estão tendo a oportunidade de enxergar, de ouvir e de ver. E ninguém vai poder chegar diante do Senhor. Ah, mas eu não sabia. Sabia sim, meu filho. Olha lá, no dia 21 de agosto de 2016, no dia que o Brasil ganhou a medalha de ouro no voleibol, você estava sentado lá na igreja, pensando em ir embora para ver o Faustão, mas o pastor falou para não ver Faustão, para ficar no culto, e você ouviu essa palavra. Não é assim, Juliana? Eu vi uma ilustração que eu achei muito engraçada. Foi meu filho que mandou, lá do Mato Grosso. É sobre a graça. As pessoas vão chegar, as pessoas morrem, né? Aí chega lá para ser pesado na balança, para ver se vai para o céu ou não. Aí chega todo mundo com um currículo, com tudo que fez na vida, de bom e de ruim. Aí entrega lá pro camarada, tá anotando lá. Aí ele pega aquele livro, né, que é toda a tua história de vida, tudo que você fez, que prestava e que não prestava. Aí tem que pesar na balança. Se o que você fez de bom fosse melhor, pesasse mais, você ia para o céu. Senão você ia para o buraco, para o inferno. Aí vem o pessoal lá. Aí dá o livro. Aí o cara começa a ver, aí sobe na balança. Aí a balança, tchum, pesou o ruim. Aí vai para o inferno. Aí o outro chegou e falou, não, mas eu fiz isso. Começa a contar tudo que ele fez de bom, né? Aí mesmo assim não adianta. Na hora que pesa, sempre dava negativo, todo mundo indo para o inferno. Chega um lá com um livro, aí chega Jesus do lado. Um cara representando Jesus. Muito bacana esse clipezinho. Depois eu vejo se eu pego e boto para vocês. Aí o cara começa a ler, querer ler o currículo dele, tudo que ele fez de bom, de ruim. Jesus pega o livro e joga fora. Fala, não precisa não. Pode botar na balança. Aí vai tudo pro bom. Ué, mas nem pesou o que ele fez de ruim, não. Eu já carreguei todas as coisas ruins que ele fez. Quem sobe na balança é Jesus por nós. Amém, querido? O que mostra que a salvação não é pelas coisas que você fez de boa ou de ruim. É porque você confessou e acreditou no nome do Senhor Jesus. E você recebeu a salvação pela graça. Então, irmãos, vamos aproveitar esse momento que a gente está vivendo. Ninguém precisa fazer esforço nenhum. Deus não quer nada de ninguém. Deus não quer nada de você, nem de mim. Nem o teu dinheiro Deus quer. Não serve para nada para Deus. Nada. Deus só quer uma coisa de você. Que você confesse que Ele é o Senhor Jesus. Amém? E que Ele é o Senhor da sua vida. Só isso. Confessar e acreditar. Amém? Então existem dois tipos de visão. Primeiro a visão religiosa, que é o intelecto, né? O pessoal aí que quer falar das filosofias, das coisas, os doutores, os mestres, os filósofos, sociólogos. Isso não serve de nada para Deus. Isso é tudo como estrume, como diz a palavra. Daqui a pouco eu vou ler aqui. Diante de Deus. Eu me formei, irmãos, em História. Estudei numa das melhores universidades da América Latina, que é a UF, em História. Ganhou, na época que eu estudei, ganhou o prêmio. Melhor universidade de História da América Latina. Os caras lá, tudo intelectuais. Estudei com os ícones da história do Brasil. Meu filho leu os livros dos professores que me deram aula. Ele, pai, fulano, foi meu professor. Que isso, pai? Esse aqui foi meu professor. Mas, irmãos, nada disso diante de Deus serve para nada. Amém? A segunda visão é a visão espiritual. É a visão apostólica, que você só consegue enxergar quando você recebe o Senhor Jesus na sua vida. E se você quiser ampliar essa visão, você precisa do Espírito Santo na sua vida. Amém? E o apóstolo Paulo, ele foi marcado por essa experiência com Deus. Ele conseguiu enxergar o que outras pessoas não enxergavam mais, tá? E Jesus entra na sua vida e muda
completamente a história da sua vida. E aí a gente vai começar a ver umas coisinhas agora aqui. E lá em Atos capítulo 26, versículo 18. O próprio apóstolo Paulo, depois de convertido, já tinha começado a pregar. Agora muitas pessoas acham, Paulo já se converteu, começou a pregar. Não, ele foi aprender a palavra, foi estudar. Depois que ele começa a pregar, depois de um certo tempo. Aí lá no capítulo 26, versículo 18, ele diz assim: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Amém? Então, Paulo, ele é marcado por essa experiência com Deus. E agora ele consegue enxergar o que os outros não enxergam mais. Tá? Então, primeiro passo, quando Jesus entra em nossas vidas, nós conseguimos enxergar aquilo que os outros não enxergam. Amém? Você que recebeu a Jesus, você tem uma visão ampliada. Não adianta você querer se esconder mais. Vocês já enxergam coisas que os outros não enxergam. Então não adianta você ficar murmurando, reclamando, porque você sabe que isso não vai resolver o teu problema. Você já conhece as armas espirituais para lutar. E você precisa agora pôr em prática na sua vida aquilo que você entende e enxerga. O cara lá do mundo, ele vai xingar, ele vai gritar, vai falar palavrão, vai quebrar as coisas dentro de casa. Vocês são diferenciados. Porque você já tem uma visão sobre isso, não é verdade? Você não pode ter esse tipo de atitude. Xingar palavrãozinho. Vai resolver a tua vida? Ficar falando palavrão? Ficar gritando? Brigando com a mulher, com os filhos? Vai resolver, irmãos? Não, não vai. Então não é esse caminho. Por quê? Porque você entende e tem uma visão diferente, espiritual diferente. Você é diferenciado agora, você recebeu Jesus na sua vida, tá? E quando o apóstolo Paulo, ele entendeu isso, ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele abriu mão dos seus bens, ele abriu mão da sua posição. Lembra aqui que eu li em Atos 9, que ele foi pedir a carta de permissão para prender e matar os crentes? Porque ele tinha poder e autoridade para isso. Mas agora ele recebe Jesus e ele abre mão disso, ele abre mão da sua autoridade, ele abre mão dos seus bens, ele abre mão de sua posição, ele abre mão da sua carreira para servir a Jesus Cristo. Vamos ver? Abre aí em Filipenses, capítulo 3. Por que eu abri em Colossenses? Não. Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Acharam, irmãos? Amém? Quem achou, diz amém. Quem não achou, a gente espera. Não, vamos esperar. Vamos lá? Vamos ver o que Paulo abre mão da sua vida? Filipenses 3, versículos 4 a 8, diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Isso é o apóstolo Paulo falando, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Verso 8. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como estrume para ganhar a Cristo.
Irmãos, você está entendendo o que está escrito aqui? Ele estava discutindo lá com os falsos mestres, e os caras falando que eles eram isso, que eles eram aquilo. Aí que Paulo não era nada, aí Paulo falou: peraí, então deixa eu falar para você quem eu era e quem eu sou. Aí ele pega o currículo dele e fala tudo isso aí. Paulo era o cara. Eu falei para vocês, Paulo era o James Bond daquela época. O cara lutava, corria, matava, atirava, fazia tudo. Estão rindo? É verdade. Formado nas melhores faculdades, falava todos os idiomas. James Bond não é assim? Luta todos os tipos de artes marciais, pilota helicóptero, pilota submarino, pilota navio, faz tudo, não é? Conhece todos os armamentos, não é assim, ô Simões? James Bond conhece tudo. Sabe tudo de computador, entrar no departamento da CIA, do FBI. Enfim, era o cara. Paulo era assim. E ele está dando o currículo dele aqui. Só que no final ele fala que ele considera isso tudo perda por causa do amor de Jesus na sua vida. Ou seja, tudo isso que eu sei, tudo isso que eu sou não vale de nada se eu não tiver o amor de Deus na minha vida. Amém, queridos? E lembra que eu falei no começo? Você pode ter tudo, mas se você não tiver Jesus na sua vida, se você não andar com Ele, não falar com Ele, não carregar Ele dentro de você, não vale nada. Você pode ser milionário, você vai ser a pessoa mais infeliz e vazia do mundo. E só vai ter um monte de interesseiro atrás de você querendo sugar o teu dinheiro e querendo que você morra logo para distribuir o dinheiro para eles. Vocês acham que isso é mentira? Não é, eu vivo isso. Eu trabalho com isso. Eu vejo isso. Chegam as pessoas na minha mesa e falam: eu queria tanto morrer, eu queria isso, queria aquilo. Porque os filhos só procuram para pegar dinheiro. Irmão, isso é a maior realidade do mundo. Eu quero ver você me amar duro, não é? Só ela que me ama duro. Quando eu ainda era um duro, ela me amou. Não era, minha filha? Ela já era da aeronáutica. E eu ainda andava de bicicleta. Ela falava inglês e alemão. E eu nas aulinhas de inglês. Não era assim? Não era assim, minha filha? Ela fazendo a aulinha de alemão e eu nas aulinhas de inglês. Era assim, irmão. Mas ela me amou. Por isso que eu te amo, tá, minha filha? E hoje Tetelo te tirou lá de Riba, né? Do Galeão, te levei para Nova York, para o Canadá. Eu vou te levar em outros lugares que você nunca imaginou na sua vida. Amor, os melhores lugares da sua vida você ainda vai viajar comigo. Viu? É assim que Jesus faz. Jesus é o único que te ama do jeito que você é. Duro, quebrado. Gravou isso? Wagner gravou lá, né? Ó, vão aprendendo aí, tá? Maridos, tratem suas mulheres assim. Tá? Viu, Simões? Vai aprendendo. Quando eu estava eu e ela sozinhos lá em Orlando, naquela roda gigante lá, The Eye of Orlando, o olho de Orlando. Aí eu falei: olha aí, meu amor, como é que Deus é bom, né? O que ele botou aí? Olha, muito bom, Wagner. Tu é bom, hein, Wagner? Tava eu e ela lá, passeando lá, olhando aquela cidade de Orlando. E eu estava lembrando de como Deus foi bom pra gente, né? Irmãos, eu nunca na minha vida ia imaginar que isso poderia acontecer. Mas Deus, Ele vai fazendo tudo para nós. Então não é a gente que faz nada, é o Senhor que providencia. Então a gente está diante da luta, né? Como eu também passo minhas lutas e vocês também passam. Na verdade, Deus está querendo melhorar a gente.
Se Ele manda uma luta, é porque Ele quer te ensinar alguma coisa, porque Ele quer que você ore mais. Está entendendo isso? Às vezes eu também passo, né? Eu falei, caramba, será que eu vou conseguir resolver isso? Aí Deus fala, não, você não vai conseguir resolver, mas eu vou resolver para você. Amém? Aí aquilo faz a gente ficar mais crente, né? Tu fica crente mesmo. Você ora mais, você acorda de madrugada. Olha o Simão agindo. Você lê mais a palavra. Irmãos, Deus permite isso para a gente melhorar como cristão. As lutas são para isso. Para o crente é para isso. Porque eu não tenho dúvida de que Deus está no controle de tudo. Deus vai resolver tudo. Amém? Agora, o único que te ama do jeito que você é, duro, feio, chateado, infeliz, é o Senhor Jesus. Aí Ele transforma a tua dureza em riqueza, a tua feiura em boniteza, a tua tristeza em alegria. Está entendendo? Ele faz isso. Porque às vezes eu fico olhando aqui, né? Tem uns feios aqui, como é que casou, irmãos? Só Jesus mesmo, né? Jesus foi bom, né? Não vou falar não, porque agora todos eles são bonitos, né? Não precisa chorar não, Simão. Deus foi fiel contigo, a menina bonita aí. O amor é cego, né, irmãos? Então o que acontece? Estou brincando, ele é bonito sim. Então o que acontece, irmãos? Só Deus que pode nos olhar dessa forma. Só o Senhor Jesus. Então ter o Senhor Jesus, ter Jesus como Senhor é a coisa mais linda desse mundo que pode acontecer nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso e ele estava agora discutindo aqui com aqueles mestres, com aqueles líderes, né? Com aqueles estudiosos da época. Que não adiantava nada ter conhecimento, né? Os gregos eram muito orgulhosos, né? De serem estudiosos, de serem mais avançados, mas nada daquilo adiantava se você não tiver Jesus na sua vida. E o apóstolo Paulo fala que é como um estrume, né? Ele fala isso aqui. A tua versão está assim? É isso aí que está. E é isso que é mesmo, entendeu? Se você não tem Jesus, não adianta nada. Irmãos, qual é a minha mensagem nessa noite? É de que você não só viva isso na sua vida e tenha a verdadeira alegria de servir ao Senhor, porque quando eu estou aqui com muita alegria. Eu tenho o maior prazer em sentar e preparar essa palavra e compartilhar com vocês. Para mim isso não é um peso. Aí o ombro caído. Deixa eu ver se eu consigo fazer. O pastor está durinho, né? Está inteirinho. Aí o ombro. Que peso, eu vou ter que pregar essa noite. Misericórdia, né, irmãos? Irmãos, isso aqui para mim é um prazer. Preparar essa palavra, ficar meditando nessa palavra. Quando fala, você que vai pregar hoje, sou eu? Sou eu, tá. Que bênção. É um privilégio poder estar aqui. Com tudo que está acontecendo, teve jogo do Brasil ontem, teve jogo do Brasil hoje, mas eu estava lá, sentado na mesa, vendo o jogo e meditando nessa palavra. Vendo o jogo também, que o pastor também gosta, né, irmãos? A gente é normal, mas a palavra estava lá, eu lia, daqui a pouco Lucarelli fazia um ponto. Glória a Deus, vai Jesus. Mas a palavra, e essa palavra tocando no meu coração, e eu preparei duas. Olha só, falei, vou preparar duas palavras para hoje à noite, mas na hora o Espírito Santo vai dizer qual que eu vou pregar, e eu quis compartilhar essa com vocês. Por quê? Porque o que eu quero levar para vocês é a alegria da gente ter o Senhor na nossa vida, da gente ter esperança. Entendeu, Neide? A gente tem esperança de que as coisas vão melhorar. E eles lá fora não têm esperança. E o que eu quero de vocês? Que vocês coloquem um desejo no coração de vocês para a gente ganhar uma alma para o Senhor nesse ano. Cada um alcançar uma vida para Jesus. Amém?
Meu celular está aqui? Não trouxe. Eu tirei uma foto de uma estatística que é dos dias de hoje. Eles falaram de uma das igrejas que mais ganham alma para Jesus no mundo hoje. Eles ganham 1.500 almas para Jesus por mês. Bom, né? Não é bom não, irmãos. Se você considerar a quantidade de pessoas no mundo, mais de 3 bilhões que ainda não conhecem Jesus, não ouviram a palavra, levaria 4.000 anos para alcançar toda a humanidade. Aí tem a estatística lá. Eu que eu estava estudando, eu ia botar até no quadro para o Wagner passar, mas não deu tempo. Que eu estava preparando 2 palavras. Mas disse que em 1890, no finalzinho do século XIX, início do século XX, precisavam de 5 crentes para ganhar uma alma para Jesus por ano. À medida que esse tempo foi passando, isso passou para 15, para 20. E sabe quantos crentes precisamos hoje para ganhar uma alma para Jesus por ano? Na igreja atual, na igreja moderna? 120 crentes para ganhar uma alma para Jesus por ano. E essa proporção é muito ruim. E ele coloca lá o seguinte, eu vou trazer isso e vou botar na tela para os irmãos. E ele fala o seguinte, que naquela época, final do século XIX, início do século XX, não tinha transporte, não tinha meios de comunicação como a gente tem hoje, a facilidade. As condições eram precárias. Você não tinha um lugar desse para se reunir. A igreja evangélica ainda era muito perseguida no Brasil, porque o catolicismo dominava aqui, era muito forte. Então as condições eram adversas. Era muito difícil pregar o evangelho. Se você saísse na rua com Bíblia, falavam que você era burro, que você era isso, que você era aquilo. Ah lá, é crente, é burro, é sub-raça. Era assim que era classificado. E hoje, irmãos, a igreja tem todas as facilidades do mundo. Nós temos carro, nós temos lugar bonito para cultuar o Senhor. Quando você diz que é crente, é até bonito, né? Olha que bacana, o Neymar botou a faixa lá, 100% Jesus. É bacana ser crente hoje. É inteligente ser crente. E a gente não consegue trazer almas para o Senhor. Como é que pode essa coisa, né, indo ao contrário? É porque está faltando amor nas nossas vidas. Está faltando o Espírito Santo na nossa vida para a gente ter vontade e desejo de ganhar as almas para o Senhor Jesus. Amém? E não adianta, irmãos, eu pregar uma palavra linda e maravilhosa, você ficar feliz, tomar posse dessa palavra, ser abençoado, e você não abrir a boca para compartilhar com ninguém. Nós aqui estamos fazendo um esforço muito grande nessa igreja para implantar não é um projeto, não é um programa, para implantar uma espinha dorsal nessa igreja, que se chama MDA. Que consiste em 2 coisas. O discipulado 1 a 1, você acompanhar cada pessoa da igreja, e os grupos de comunhão. E nós vamos implantar isso aqui em nome de Jesus, amém? Já está sendo uma bênção, né? A gente está aí há 6 meses e pouco que começou, a gente começou isso em março, depois do carnaval, e já tem sido uma bênção. Existem alguns ajustes que a gente está fazendo, vai fazer. Mas isso, irmãos, não é um programa da igreja. Isso vai fazer parte do nossa veia, vai correr nas nossas veias. E uma das premissas do MDA é a gente compartilhar essa verdade com as pessoas que não conhecem a Jesus. Amém? Não adianta poxa, que maravilha, olha o que o apóstolo Paulo aconteceu na vida dele. E na tua vida também, mas a gente não traz ninguém para o Senhor. Isso tem que mudar na vida da igreja. Amém, queridos? E aqui vai mudar em nome de Jesus. Você crê? Então fala, eu creio que esse ano eu vou alcançar uma alma para o Senhor. Amém? Nós vamos alcançar almas para o Senhor.
Porque eu quero ver essa igreja cheia de pessoas não crentes, que precisam receber a Jesus na sua vida. Amém, irmãos? Tudo bem, meu evangelista? Ali, ó. O Márcio já veio esse... O Márcio falou comigo, pode ser de madrugada, de manhã, qualquer hora que ele está pronto para o evangelismo. Foi isso que você falou? Amém. E é assim, irmãos, que tem que ser. Então eu vou parar a palavra aqui. Tem mais um monte de coisa para falar. Acabou a palavra hoje. Semana que vem a gente continua. Soraya e... Como é que é o nome do jovem? Não? Maiara, desculpa. Maiara aí? Bruno. Não esquenta não, que aqui na igreja é assim, tá? Aqui quem dirige é o Espírito Santo. Então, acabou a palavra hoje. Semana que vem a gente continua. Fala, pastor Elias. Semana que vem é o pastor Elias. No outro domingo continua essa daqui. Por quê, irmãos? O nosso foco, o nosso desejo é em ganhar almas para o Senhor. Eu fiquei muito triste de ver essa estatística. Hoje você tem que montar uma estrutura e tem que ter 120 pessoas para trazer uma alma para o Senhor. Aí os caras montam shows, show gospel, aquela estrutura toda, para às vezes ganhar 1, 2 almas para o Senhor. O MDA a gente vai ganhar 1 a 1, com a nossa amizade, com o nosso relacionamento. Amém? Sem forçar nada. Tudo no amor, na amizade e no carinho. E a gente vai trazer as almas para o Senhor. E nós vamos mudar a história da Ilha do Governador. Eu creio nisso, irmãos, em nome de Jesus. E eu estou aqui para fazer isso. Você também? Amém? Tinha uma outra coisa que eu ia falar, até esqueci. Depois eu lembro. Outro dia eu lembro. Mas não deixe de vir à igreja. Muitas vezes acontecem muitas coisas na nossa vida, né? Não é um puxão de orelha para quem não veio de manhã. Apesar de quando eu acordei 8 horas da manhã, hoje estava chovendo, eu falei, pastora Márcia, hoje só vão mesmo os crentes mesmo bom mesmo, hein? Os bons vão estar, porque os outros, mais ou menos, vai ficar em casa dormindo. Estou dizendo que você é mais ou menos porque você não veio, por favor, não é isso. Olha o Márcio coçando o cabelo aí. Não é isso. Eu sei que tem problemas, né? Às vezes a pessoa está doente, enfim. Mas assim, irmãos, não deixe de vir à igreja. O culto da celebração a gente só tem 2 cultos. Então venha, porque é aqui que Deus vai manifestar a bênção para a tua vida. O grupo de comunhão é uma bênção, lá você vai ter comunhão, mas a manifestação da bênção do Senhor está aqui hoje. Hoje você está saindo daqui com a sua bênção, na sua mão. Entendeu? Isso é muito importante, a gente precisa ter esse entendimento. Às vezes você não pode vir, acontece um imprevisto, está doente, a gente entende e ora por você, mas se você está em casa, não vem por preguiça, não vou não, que eu vou ficar dormindo, porque eu trabalhei a semana toda e tenho que acordar domingo de manhã. Toma vergonha, porque o pastor acorda cedo todo dia. Meu filho? Ontem, que horas a gente acordou para ir trabalhar? E você? 7h30 da manhã. Sábado. Sexta-feira eu botei o pé dentro de casa, 11h30 da noite. Eu saí 7 da manhã, cheguei 11h30 da noite, trabalhando. Irmão, o pastor trabalha. Trabalho no meu trabalho, ainda tem outras coisas que eu inventei para fazer, agora tem que resolver, né? Quer ter negócio, né? Não é, Simone? Tu tem negócio, tu sabe como é que é, né? Quer ter negócio, então tem que trabalhar mais. Resolver as coisas. Eu lá não tenho, lá eu sou o patrão, eu tenho que ir lá e resolver, não tem ninguém que resolve para mim não. Aí botei o pé dentro de casa 11h30 da noite. Ainda saímos sexta-feira. Ainda fui pegar vocês, né? Estavam aí passeando. A lixa estava lá em casa, pequenininha. Foram passear lá. Eu ainda fui buscar eles. E hoje de manhã estava aqui, 8 horas da manhã. E hoje estou aqui. E isso para mim não é peso. Isso para mim é honra, é glória estar aqui com vocês. Ainda fomos orar a mãe da Cris ontem. Que horas? Sexta, né? Foi sexta. A gente foi orar a mãe dela que está internada. Inclusive até peço oração por ela.
A gente foi orar lá no Evandro Freire, até esqueci disso. Então, irmãos, a vida de um pastor não é fácil, mas é bênção. Para mim é um prazer estar aqui. E para você tem que ser um prazer estar aqui na presença do Senhor. Então, fique em casa porque você está doente, porque realmente aconteceu um imprevisto. Mas não fique em casa, não vou na igreja hoje não. Faça isso não, irmão. O anjo do Senhor está aqui com a tua bênção, te esperando. Aí quando ele passa, aí vê o lugar ali vazio e perdeu. Aí ele, então peraí, vou dar essa bênção para o Márcio hoje, sabe? Márcio está aqui, toma Márcio, leva essa, recebe. É verdade. Aí tu vai ficar em casa lá, tribulado. Então vem para cá, vem para a casa do Senhor. A gente cantou aqui, foi bacaninha ali, todo mundo pulando, dançando. Quando canta dos cabelos brancos, eu lembro do pastor Elias. Quando canta da noiva pegando fogo, eu lembro, tem um videoclipe aí. Entendeu? Mas é bênção, não é legal isso? Amém? O nosso prazer tem que ser em estarmos na casa do Senhor. Davi tinha esse sentimento e ele falava, né, que o prazer dele era estar nos átrios do Senhor todos os dias da sua vida. O nosso prazer tem que ser estar na casa do Senhor. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. A gente até cantou uma canção aqui, né? Mas o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, na casa do Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus para a tua vida nesta noite. O outro domingo aí, o dia que eu pregar, eu termino essa palavra aqui em nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa estar na sua vida e trazer transformação para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Tá? Convidar a pastora Márcia para orar, para encerrar. Feche teus olhos. Senhor, muito obrigada por essa noite maravilhosa, por esse culto maravilhoso. Senhor, como todos os domingos, o Senhor tem nos presenteado com noites especiais, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por essa comunhão, por essa unidade do teu corpo aqui nesse lugar. E quando a igreja está reunida, quando a igreja está reunida em teu nome, Senhor, aqui o Senhor se faz presente neste lugar. Quando a igreja está em unidade, o Senhor derrama a tua bênção, Pai. Em especial, Senhor, eu te peço que visite agora a mãe da Cris que está ali no Evandro Freire e a minha tia que se encontra ali também, Senhor. Te visita essas vidas. Coloca calma no coração da tua serva, da Cris, Senhor. Tira toda a ansiedade. Senhor, te pedimos por aqueles que não puderam vir, que estão em casa e estão nos ouvindo nessa noite, que a tua bênção entre em cada lar, casa em que o teu evangelho está sendo pregado através dessa rádio, Senhor, online, ó Deus, através desse evangelho que tem sido pregado, mas que principalmente nós possamos ser instrumentos seus para ganhar a alma para Cristo, que nós possamos, Senhor, ter ousadia, abrir a nossa boca e falar de Jesus Cristo para as vidas, Senhor. E que essa palavra, Senhor, possa prosperar em cada vida aqui nesta noite. Que ela não volte vazia, mas que ela vá para onde necessita e que ela possa prosperar em nome de Jesus. Amém. Leva o teu povo em paz. Guarde e dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e do nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que a sua bondade e a sua misericórdia possa nos seguir em todos os nossos caminhos, hoje e sempre. Amém. Vá em paz. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.